Shalom transformada, Shalom viciosa, Shalom povo de Deus. Vem pra mesa porque tem banquete. E esse mês nós estamos em festa, celebrando o aniversário do Ministério Transformadas. 3 anos até aqui nos ajudou o Senhor e nosso coração está alegre com você participando conosco dessa festa. Estamos aqui em live, vamos ter convidada hoje uma palavra poderosa para a sua vida, para a minha vida. Então vem chegando, vem compartilhando, clica no aviãozinho, coloca lá nos grupos do WhatsApp, seja a boca de Deus nessa terra, seja profetiza de Deus para alcançar mais vidas. Nossa 01 já está por aqui. Nós vamos orar. Depois de a gente orar, a gente vai dar um aviso muito importante aí. Então fique ligadinho e já fique compartilhando, amém? Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer na beleza da tua santidade. Queremos entregar, Senhor, essa live nas tuas mãos, tudo que será feito. Senhor, que o Senhor possa tomar a frente de todas as coisas, tomar nossa vida, nosso coração, nosso entendimento, tira toda barreira, toda dificuldade, Senhor, da palavra, Senhor, alcançar os nossos corações. Senhor, tira todo impedimento, nossos corações vão ser terra fértil para o Senhor agir, Senhor, para o Senhor atuar sobre nós. Senhor, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, sobre nós. Joga, Senhor, todo impedimento. Abençoamos, Senhor, dos móveis, Wi-Fi, nossos aparelhos telefônicos. Senhor, que nada venha impedir, Senhor, da tua palavra ser ministrada. Desde já entregamos mais uma vez, Senhor, nossa pastora que estará ministrando a tua palavra. Usa ela poderosamente, não te cales, Senhor. Tu tens liberdade para falar neste lugar aos nossos corações. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Senhor. Se assente conosco nessa mesa, porque nós desejamos, Senhor, desfrutar do banquete que o Senhor tem para as nossas vidas. Que cada coração venha a ser alcançado com o teu poder, com transformação do céu aos nossos corações. Muito obrigada por tudo, Senhor, por esses 3 anos, Senhor, desse ministério que não é nosso, mas é teu, e que o Senhor tem nos dado, Senhor, a honra de estar levando o teu nome através desse ministério. Senhor, abre as portas, tira os impedimentos e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oi, coisa linda. Maia, meu amor, beijo, Deus abençoe. Então, gente, já anota na tua agenda, nós vamos relembrar, reforçar, para você se programar. Estamos já no início do ano, então se programa. Dia 11 de julho é o nosso Transformados no Secreto. Então você que quer vir, quer estar conosco, vai ser aqui no Rio de Janeiro, tá? Para mais informações, nos chama no direct, para nós estar ali dando as informações necessárias. E esteja conosco, traga suas amigas, monta sua caravana para estar adorando ao Senhor conosco. Esse tempo que nós vamos estar aqui unindo forças num só propósito. Pode trazer as meninas, todas as meninas estão convocadas, meninas a partir de 11, 12 anos até as meninas de 100, 120 anos estão convidadas para estar conosco do Transformadas no Secreto. Então, venha estar adorando conosco. Maia, venha, tá, dona Maia? Venha estar no secreto conosco, em nome de Jesus. Nossa Mariazinha, beijo. Então, vai ser um momento muito importante para nós estarmos adorando o Senhor nesse tempo de secreto. Só quem já passou do secreto sabe que é o secreto. A gente não abre muito porque é um trabalho que nós fazemos reunindo as mulheres, trabalho de cura interior, um trabalho espiritual que tem gerado muitos frutos, tem sido uma bênção para as nossas vidas e para a vida das irmãs. A nossa embaixadora do Rio de Janeiro já está por aqui, pode chamar ela para se inscrever, tá bom? Ou entrar no nosso link da bio, no nosso Instagram, @ministério.transformadas, você vai encontrar a gente no Instagram, no TikTok e no nosso canal do YouTube. Então vai lá conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Nós fazemos um trabalho eclesiástico, mas também evangelístico, social. Então envolve várias vertentes, né?
trabalhando com mulheres, nosso foco é com mulheres, mas fazemos todo esse trabalho, nós fazemos acompanhamento de mulheres diariamente, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que nós fazemos com muito amor para a obra do Senhor. Então você que pode estar conosco, você que pode contribuir de alguma maneira, pode estar no Transformados no Secreto, contribuindo, sendo um patrocinador dessa obra. Tudo que a gente faz de forma muito clara, a gente faz com muita clareza. Todas as nossas obras sociais, não que a gente queira aparecer para mostrar, mas hoje a gente precisa mostrar para onde está indo o seu investimento. Então nós ajudamos várias famílias, ajudamos Centro Terapêutico Mulheres Improváveis. Então vai lá para poder também conhecer Mulheres Improváveis. Nós ali ajudamos elas, mas sozinhas nós não conseguimos, mas com você junto com a gente vai mais à frente. Vou dar aqui o número, tá, da nossa embaixadora do Rio, para mais informações do Transformada no Secreto, sobre outras coisas também que vocês quiserem saber. É 21 97 35 57 13 5, tá bom? Então estejam conosco, entra lá no nosso link da Bíblia, você vai ser direcionado para comunidades transformadas e ali você vai se identificar, né, com qual grupo. Tem vários, Thalita, tem vários grupos daquela comunidade. Então, o grupo que você se identificar, você vai se adequar. Existe um grupo de oração, as amigas de oração. Você quer ali tá fazendo o teu pedido de oração, tá recebendo orações diariamente, todo dia, de domingo a domingo, tem oração lá nas amigas de oração. Então, entra lá naquele grupo. Tem um grupo de discipulado, que é palavra devocional, também diariamente, que é Maria Isabel, e toda segunda-feira nós nos encontramos via Google Meet. Então, às 21 horas é a nossa sala de Maria Isabel. Nós temos um tema mensal e ali nós falamos em cima desse tema. Esse mês tem sido poderoso, que nós estamos falando sobre o tema do ano, que nós estamos no ano da humanidade. Então, ali você vai ser ministrado. Tem a nossa líder do discipulado, que é a missionária Gabriela, que tem dado um estudo excelente, alto nível, mulher de Deus, teóloga. Então ela, na base bíblica, ela vem trazendo referências para vocês. Vocês não vão falar uma coisa que a gente acha da nossa ideologia, não. Está na base bíblica, então vem para Maria Isabel. Temos o grupo do secreto. Nosso grupo do secreto, nós falamos do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida transformada. Então a gente leva ali, a gente de forma leve, nós direcionamos, falamos para nós tratar do nosso corpo, alma e espírito. É muito bom, nós temos o nosso espírito vivificado, o nosso espírito fortalecido, mas nada disso acontece se a gente não tiver com a nossa alma equilibrada e com o nosso corpo em dia saudável. Então ali nós falamos sobre isso. Temos o nosso grupo do Transformadas em Ação, que é o nosso grupo social. Então tudo ali que a gente fala sobre a nossa ida ao centro terapêutico, sobre ajudas que nós precisamos para ajudar famílias, pessoas, né, para fazer projetos sociais, é ali no Transformadas em Ação. Temos o grupo do treinamento Ramá. É muito grupo, né, irmã? Mas eu tô passando aqui para vocês entenderem um pouco, para quando nos chegarem lá, ficar assim, onde que eu tô? O que eu tô fazendo? Então, vou finalizar aqui com o treinamento Ramá. Treinamento Ramá é treinamento para líderes, futuros líderes, você que deseja ser líder. Nós estamos em férias, tá? Janeiro e fevereiro. Voltaremos com o treinamento Ramá em março. É um treinamento que nós compartilhamos tudo que nós vivenciamos em toda a nossa vida ministerial e também aqui no Transformadas, que a gente vê alguns lugares que falam muita coisa e não explica ali na essência, no dia a dia, a realidade. E também com pessoas estudiosas, pessoas que já têm vivência com isso. Você que é mulher, tem a sua igreja, quer fazer um chá de mulheres, quer fazer um culto, não sabe como fazer, tá perdida. Entra no treinamento Ramá, que a gente faz um combo de tudo isso. Isso mesmo, o nosso grupo do Bazar. Nós temos um bazar beneficente para ajudar o Ministério Transformadas, tá bom? Então
peças lindas, peças novas, a gente faz toda uma curatoria. É um trabalho, minha irmã, dá um trabalho, mas vale a pena, tá? Peças boas, né? A gente trabalha com a moda circular. Então, talvez o que hoje você não use tenha serventia para outras pessoas. Eu sou assim uma consumidora assídua do bazar. Gosto muito dessa moda circular. Então você que gosta e você que quer nos abençoar, vai lá no grupo do bazar. Hoje mesmo, quando finalizar aqui a nossa live, nós vamos começar a postar as coisas novas que estão chegando por aqui. Amém? E sem mais delongas, que hoje, né, nós fizemos todo um combo e é a última live do mês, então eu preciso deixar vocês atualizados de tudo que está acontecendo. Vou estar chamando a nossa querida pastora André, que vai estar ministrando a palavra. Sou muito feliz porque esse mês, né, minha sogra esteve ministrando aqui e agora é a minha prima, a pastora Andréia, que faz parte da nossa família Costa. Nossa Raquel Modelo, Jaque Vieira, sejam bem-vindas. Já estou mandando aqui. Glória a Deus. Eita glória, que linda! Seja bem-vinda, pastora. É uma alegria, um prazer tê-la conosco. Eu não vou falar muito, vou deixar a pastora falar um pouco do seu projeto, que é lindo também com mulheres, que agora tem um grupo das, eu não sei se é essa o nome certo, Amigas com Propósito. Amigas com Propósito? Acertei. Amizade com propósito maior. Amizade com Propósito, que é um ministério lindo. Em Petrópolis, nós temos aí Transformadas de Petrópolis, então se você quiser conhecer um pouco mais, a pastora vai estar falando, eu vou estar passando a palavra agora para ela, e fique à vontade, pastora, é uma alegria, é um prazer tê-la conosco. Amém. Boa tarde, pastora Thalita, e os irmãos e irmãs que já estão aí com a gente nessa tarde, paz, graça e paz para todas, para todos que estão assistindo agora ou que vão assistir depois, né? Sempre fica gravada. Falei com a pastora Thalita pela manhã muito rapidinho, que eu tenho acompanhado, né, algumas, na medida do que é possível, porque o trabalho também nos chama, né, o dever, e quando dá, eu vou ter assistindo ou assisto a live depois, e tenho sido assim poderosamente edificada, viu? De forma muito linda. As mulheres que passaram por aqui têm assim, se permitido ser um instrumento na mão do Senhor e nós temos sido alimentados. Louvado seja Deus por essa live ter voltado, ter retornado, né, pastora Rita? Porque nós precisamos usar esses canais mesmo como nossa arma de guerra, né? E muita gente usando tantas formas, mas nós somos aí instrumentos que Deus quer usar nesse tempo e toda a oportunidade ela é muito bem-vinda. Eu louvo a Deus, me chamo pastora Andréia, eu me chamo Andréia da Costa e estou pastora, né, por infinita bondade do Senhor. Temos um ano, vamos fazer um ano de pastoreado, e eu e meu esposo, né, pastor Leonardo, casado com o pastor Leonardo, sou mãe, sou avó, e estamos aí engajados nessa obra aí, né, a qual o Senhor tem nos confiado. É uma obra muito, vamos dizer assim, muito particular, muito individual. A gente cuida muito do individual, muito no cara a cara, né, se é que eu posso dar essa expressão. A gente cuida muito de forma pessoal, e isso é muito bom porque nos dá a oportunidade para a de conhecer de fato as pessoas com quem a gente está acompanhando, está cuidando, está lidando. E esse ministério ele começou quando, na verdade, nós já estávamos pastoreando quando diáconos ainda, né? Diáconos, diaconisas. Nós começamos um trabalho de oração em Itaipava, na casa de uma cunhada, né? Estava passando um processo, ali nós começamos uma campanha, e ali o Senhor colocou no nosso coração o desejo de fazer a campanha, e quando nós vimos a campanha que era para aquele lá, foi atraindo pessoas, porque não era sobre nós, era sobre a presença. E a presença, ela atrai, né? Prova disso é que por onde Jesus passava e por onde ele passa e está até hoje, nós somos atraídos, né? E ali nós conseguimos fazer um trabalho, né, muito bonito, começou a juntar pessoas, e esse trabalho já vai fazer 2 anos, se não me engano, me perdi um pouco, se já não passou 2 anos. E aí encontramos uma pastora que falou que não poderia continuar como diácono, precisaria
reconhecer o chamado do ministério para que a gente pudesse cuidar daquele povo de uma forma mais capacitada, né? Enfim, vou resumir, fomos consagrados, vai fazer um ano, continuamos com esse trabalho ali, é um ponto de pregação em Taipava, é um lar, mas um lar que se tiver 10 o Senhor se apresenta, se tiver 3 o Senhor se apresenta, e a gente fica torcendo para chegar o dia, né? E agora pretendemos, com a orientação do Senhor, começar também um trabalho uma vez por mês aqui em casa, né, na nossa varanda, de oração, para alcançar. O campo é fértil, né, a seara é grande, e a gente precisa aproveitar todas as oportunidades quando se fala de evangelho, de boas novas, né? A gente precisa estar atento às oportunidades. E esse trabalho com as amigas é um trabalho fora do Ministério Pastoral, são amigas que nós começamos a nos reunir, éramos 2, 3, foi crescendo, quando o Senhor mandou parar, a gente parou com o seu grupo, uma amiga hoje mora em Portugal, as outras foi aqui mesmo, e nós temos aí um trabalho muito legal, onde nós começamos dentro, né, interno entre nós, reuniões de aniversário, reuniões para saídas, e aí a gente viu que era algo maior que o Senhor tinha. Até então, era grupo de amigas, amizade com propósito. E aí o Senhor mudou para grupo, amizade com propósito maior. E o nosso foco maior hoje é poder alcançar outras mulheres, alcançar outras famílias, não só mulheres, e com essa chamada, esses encontros, esses convites, o Senhor também tem alcançado os ministérios de homens, de pastores, através dessas mulheres, e tem se permitido transbordar na presença do Senhor. Nós temos pouco tempo, né, que a gente realmente botou a cara, porque até então são 5 anos de grupo, mas tudo por detrás dos bastidores. E agora a gente decidiu aí colocar mesmo a cara na rua, né, colocar à disposição para esse tempo, e Deus ele tem feito, né? E aí estamos aí para fazer uma reunião para que o Senhor permitir a gente abrir a agenda esse ano. E somos hoje 11 amigas. 11 amigas, uma morando em Portugal, mas ela intercede de lá, participa das chamadas de lá. E a gente está um pouco acanhada ainda, um pouco tímida, né, para esse grupo, mas estamos aí, no tempo do Senhor, florescendo, né? E quando a gente vê um trabalho como o Ministério Transformado, é inspirador, porque acaba nos encorajando mais, né? O Senhor confirmando, olha, sou eu chamando mulheres, né? Porque quando se levantam mulheres e entende isso, pastora Thalita, que é um chamado, que é uma convocação, com certeza não tem como os esposos, a família, se levantar também. Porque parece que a gente está fazendo uma coisa assim só para mulheres, coitado. Não. Quando uma mulher se levanta e entende o que Deus tem através da vida dela, o Senhor alcança a marido, alcança a filha, alcança a neta, alcança a vizinha, alcança a parentela toda. Uma mulher que entende seu chamado, nada paralisa ela. Mas para não ficar só na minha fala, como já disse, meu nome é Andréa da Costa, moro em Petrópolis, nascida e criada aqui, né? E à disposição da obra. Somos meio que prima, né, pastora Thalita? Porque a pastora Thalita é casada com o primo do meu esposo, o Bruno, né? E eu louvo a Deus, nós temos pouco contato, porque eles logo casaram, logo foram embora daqui, né? Não estão morando mais em Petrópolis, mas a gente acompanha de longe e com muita alegria a gente tem aqui nos regozijado no Senhor por ver esse ministério tão lindo crescendo, e ver o tanto que Deus tem cuidado desse casal, né? De todas as formas. E sem mais delongas, eu já me apresentei, eu acho, né? Eu falo um pouco rápido, espero que você consiga me acompanhar. Eu sou acelerada, mais acelerada do bem. Eu já posso estar ministrando a palavra, pastora Thalita? Tranquilo? Então, eu perguntei para ela de manhã quanto tempo eu tinha. Eu estou aqui com o relógio do meu lado, ventilador na frente, que é a mulher que passa dos 40, aproximando 50, passou de 50, tá bom. É um calor que não se larga, ele vai e volta, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, né? Porque muitas não conseguiram chegar aos 40, 50, e o Senhor tem estado graça em nós nesse tempo. E aí, ela me passou, e eu estou com uma palavra que ardendo no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, viu? Me sinto honrada, muito, 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 muito honrada. Já estive ministrando uma vez, acho que no ano passado, né, pastora? Para o Ministério Transformado, e quando ela fez o convite esse ano, eu falei, nossa, eu vou me organizar porque eu preciso estar. Me sentimos honrados, né, porque merecimento nenhum, né? Mas o Senhor nos escolheu e a gente precisa aproveitar cada oportunidade. A palavra que o Senhor tem feito arder no meu coração nesse tempo, fica no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 16, vai falar sobre Agar e Ismael. Enquanto você procura aí para acompanhar,
Eu já quero parabenizar o Ministério Transformados, profetizar toda sorte de bênção sobre esse ministério, sobre cada mulher, que o Senhor ele possa estar fluindo através de cada canal, que é a sua vida, que Deus assim, levante, não só levante, mas sustente, traga constância, perseverança, coragem, ousadia, força, certeza, coragem para a tua vida, mulher, para cada transformada representada aqui nessa tarde, para a pastora Thalita, aí, a líder desse trabalho, desse projeto tão lindo, que Deus ele possa te usar como alavanca para poder levantar outras mulheres, porque nós ainda temos muitas mulheres sofrendo, muitas mulheres precisando de uma mão estendida. Que você seja um instrumento poderoso que Deus vai usar nesse tempo. Parabéns, mulheres, que Deus continue abençoando esse trabalho lindo, lindo, lindo. Vai nessa tua força. Que Deus abençoe vocês, viu? Louvado seja Deus. 3 anos, né, pastora Thalita? Que venham mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, até o arrebatamento. E que eu tenha a oportunidade de poder um dia estar presente num trabalho desse, viu? Amém. Eu botei o meu no silencioso, que eu também tô com o ventilador, tá muito calor aqui, então para não fazer muito barulho, aí tem silenciado aqui. Não dá para ouvir não. Ele está de frente para mim, está distante. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 6 em diante, versículo 6, 16, 6 em diante. E diz assim, enquanto a pastora Thalita conserta aí, 16 de Gênesis, do 7, 6 em diante. Diz assim, e disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concedeste e darás à luz um filho, ao qual chamará de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem valente, e a sua mão será com todos, e a mão de todos contra ele. Mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és o Deus que me vê. Aleluia. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Até aqui, a gente vai ler até aqui. É uma palavra muito conhecida, uma palavra que o Senhor tem falado comigo durante toda semana. Nós estamos diante de um texto muito conhecido. Nós bem sabemos que o Senhor, ele chama Abraão, né? Tira Abraão do meio da sua parentela e faz uma promessa, separa Abraão. E a promessa de Deus para Abraão é que daria um filho, né? Ele herdaria um filho e o Senhor faria dele uma grande nação. E em meio a essa promessa, o Senhor vai dizer para Abraão, Abraão, olha para o céu, quantas estrelas que é que pode. E ali o Senhor fala, tão grande será a tua descendência quanto as estrelas do céu. Ou seja, tão numerosa que tu não vai poder contar. Não tem como contar as estrelas do céu, né? Você começa, mas não termina, é nunca. Então, Abraão está debaixo de uma grande promessa, e sendo que essa promessa ela carrega um peso do cenário. Qual é o cenário? Abraão ele tem uma esposa idosa, ele também vai ficando idoso, e além de idosa, Sarai, ela é estéril. Então, Sarai, nesse trecho da história aqui, nós vamos ver que Sarai, ela tenta dar um jeitinho, né? Nós já conhecemos, mas quando você vai pregar uma palavra tão conhecida assim, sim, porque a palavra que o Senhor tem feito arder no meu coração, ele tem falado comigo e ele se renova. A palavra dele se renova.
E a palavra do Senhor diz que Sarai, ela vai tentar dar um empurrãozinho nessa promessa, uma bolsinha nessa promessa, e ela vai olhar para a escrava, a qual ela tem em casa, que é Agar, e ela vai pensar, puxa, ela já está aqui, já trabalha aqui, já está dentro de casa, eu conheço, né? Porque eu acredito que Agar, ela vem começar a fazer parte dessa família, pastora Thalita. No tempo em que Abraão ele passa pela terra do Egito, e ali quando ele tenta esconder que Sarai é sua esposa, dizendo que ela é sua irmã, depois quando o faraó descobre que Sarai é esposa de Abraão, ele vai se indignar com isso, mas ele vai presentear Abraão com muitas coisas, gados, riquezas, inclusive escravos. Eu creio que Agar era egípcia, e ela vem no meio desses presentes, e ela se torna uma escrava de confiança próxima dentro do lar. Então, Sarai, ela começa a observar, e ela deve ter pensado, até que seria bom. Acredito que ela deve ter parado um dia desse, como nós mulheres paramos, e às vezes a gente está na pia lavando uma louça, e a gente pensa tanta coisa, né? Puxa, mas será que se fizesse assim? Será que se eu tomasse essa decisão? Será que eu fizesse dessa forma? E ela deve começar a olhar para cá, fazendo as coisas, ela deve pensar, puxa, poderia acelerar esse negócio. Ela poderia ser aquela que daria um filho para a gente. O filho não seria dela mesmo, ia ser meu, porque ela é escrava. E aí ela começa a dar andamento nesse pensamento dela, vamos dizer, se é que podemos, mirabolante, né? E ela entrega Agar a Abraão. Abraão se deita, toma Agar, e Agar, ali ela vai conceber a criança. Só que Agar, quando ela concebe, ela engravida, ela percebendo que engravidou e está podendo gerar o filho do seu Senhor, ela começa a desprezar a senhora. Assim a Bíblia nos relata no capítulo 16. Sara se sentindo ameaçada, porque para ela já era um infortúnio muito grande ela não poder gerar e não poder dar filho para o amado, do seu marido. Então, ela ter dentro da casa dela uma escrava, que para ela, de repente, foi um abuso, né? Ela é escrava. No pensamento de Sara, eu acredito que ela deve ter pensado, fiz-me um favor, ela vai ser a mãe do filho dessa senhora, vai gerar, e agora já quer me menosprezar dentro da minha casa. Sarai vai reclamar com Abraão. Abraão diz para ela, faz o que bem e achar bem aos seus olhos quanto a Agar. Sarai começa a perseguir Agar, a ponto de Agar não suportar a pressão dentro de casa. Agar faz o quê? Nesse versículo que a gente leu, no 6, a palavra vai dizer que ela se sentindo afligida por Sarai, ela vai fugir da presença dessa senhora. E ela vai fugir para onde? Ela vai fugir para um deserto. Angustiada, agoniada, grávida, ela vai fugir da pressão, da perseguição dessa senhora para um deserto. E estando nesse deserto, acredito que muitos pensamentos me passaram sobre a mente, porque os egípcios tinham essa questão de estar numa situação, e quando eles conseguiam sair dessa situação e se viam um aperto, eles começavam a indagar e perguntar. Né? Você vê a passagem do livro da travessia do mar? Quando o povo de Israel é tomado por Moisés ali dentro do Egito, a primeira coisa que eles começam a falar quando eles vêm no aperto, porque não tem comida, não tem água, poxa, Moisés, quem que tirou a gente do Egito? Lá tinha cebola, lá tinha alimento, a gente tinha tudo para morrer aqui no deserto. Então, eu acredito que eles tinham essa tendência a pensar dessa forma. É melhor voltar para onde a gente veio, ou seja, ela vai para o deserto na intenção de voltar para o Egito, a caminho, porque quando fala caminho do sul, é caminho do Egito. Ela queria voltar para onde ela saiu, porque no pensamento dela, melhor do que o que ela estava vivendo dentro da casa da sua senhora, era voltar para a escravidão do Egito, era para voltar para o meio do seu povo, do meio do povo sem Deus, mesmo conhecendo, mesmo ouvindo falar, um povo que não conhecia o amor de Deus, não conhecia a experiência de caminhar com o Senhor, mas ela prefere voltar. E aqui ela está no deserto. A palavra diz que ela foge e ela está aqui no 7. E o anjo do Senhor achou Agar junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul. E ele vai perguntar para Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Gente, pastora, eu acho muito tremendo isso, e a gente tem muito pouco tempo para falar de uma riqueza muito grande, de um texto muito rico, porque o anjo do Senhor ele se apresenta para Agar e ele vai dizer o nome dela, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? O anjo sabe, porque esse anjo que se apresenta aqui,
não é nada mais, nada menos, nós podemos estudando a palavra mesmo a fundo, era o anjo do Senhor. Era o anjo que assiste junto ao Senhor. Então, a palavra do Senhor aqui está nos mostrando que ele pergunta para Agar, de onde vem e para onde vai? Ele já sabia que ela estava fugindo, ele queria que ela confessasse e que ela dissesse para ver se ela consegue entender a intensidade da gravidade do que ela está fazendo. E ele manda ela voltar. Ele manda ela voltar. Ou seja, o que o Senhor falou comigo dentro desse versículo, por enquanto, ô pastora Thalita? Quando a gente não conhece o tamanho da promessa, o tamanho daquilo que a gente carrega, a gente tende a fugir das situações difíceis da vida que a gente atravessa, das ameaças, que para nós, na maioria das vezes, as provações se apresentam como ameaças, como coisas que nós não conseguimos, aleluia, controlar. Agar está diante de uma situação que ela não pode controlar. Ela é a escrava. Ela é a escrava, ela é a submissa. Só que por um instante ela esquece disso e se levanta contra a sua senhora. Só que ela começa uma questão achando que ela vai segurar até o fim. E ela não consegue, porque a autoridade daquela casa está com aquela senhora. A autoridade está com aquela senhora. Ela começa uma guerra, mas ela não consegue sustentar essa guerra, pastora. Ela não consegue sustentar essa guerra. E o que ela faz diante dessa guerra? Ela vai preferir fugir e tentar voltar para onde ela veio. Ei, mas o Senhor vai dizer para Agar logo depois, em seguida, de onde vem e para onde vai. Quando desenrola uma conversa ali, e isso já me leva lá para a Samaritana, já me arremete lá na frente, porque a gente começa a pregar, a gente viaja, né? E a palavra do Senhor aqui me arremete a Samaritana, conversando com Jesus. Quando começa a desenrolar uma conversa e ela começa a dizer quem ela é, aqui o anjo do Senhor diz assim, volta para a casa da tua senhora. Amando aqui, abandará de assai. Volta para onde você fugiu. E ele disse, e aqui ó, no 9, então ele disse antes do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. No versículo 9. E disse ainda o anjo, olha, conjecturando eu e parafraseando eu, pastora Thalita, o anjo do Senhor não quer dizer somente volta-te e humilha-te. Aí no 10 aqui ele diz assim, ó, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Ou seja, Agar, volta e humilha-te, porque para ti também tem promessa. O que tu carrega no ventre também é herdeiro da promessa, porque o pacto que eu fiz com Abraão se estende a tudo aquilo que carrega o sangue dele. Volta, Agar, volta. E às vezes o voltar é muito difícil, se humilhar é muito difícil. Essa palavra humilha-te, ela pega de uma maneira muito grande, muito forte. A Agar está diante de uma situação que na cabeça dela ela deve ter pensado, né, pastora Thalita? Voltar para passar toda a humilhação que eu passei dentro da casa dela, toda a perseguição, se lá quem manda é ela, se lá quem dita as regras é ela. Na cabeça de Agar, ela deve ter pensado, pois só ela perguntar para o marido, que o marido colocou tudo na mão dela, me colocou na mão dela, e ela me perseguiu, eu vou voltar para esse lugar de humilhação. Só que nem sempre o voltar é um sinal de humilhação, é um sinal de retroceder verdadeiramente. E eu costumo falar da flecha, porque a flecha, quando o arqueiro puxa ela no arco para trás, ela só vai pegar impulso para ir mais longe. Ela só vai pegar impulso para ir mais longe. Então, quando você precisa se humilhar, quando você precisa retroceder, quando você precisa descer, Deus se agrada de quem desce. Deus se agrada de quem entende o recado. Deus se agrada de quem se envolve e confia nele. A palavra do Senhor, ela nos vai dizer no discorrer desse texto que Agar, ela volta. Mas antes de voltar, mediante a essa conversa que ela tem com o Senhor, ela vai entender, no versículo 13, Agar vai dar um nome àquele lugar. E aqui o Senhor começou a falar comigo de uma forma muito poderosa. Muito poderosa. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és o Deus que me vê. Quem é que poderia ver Agar naquele ponto do deserto onde ela estava? Agar estava tão desnorteada, tão desorientada, que ela estava no deserto, junto a uma fonte. Junto a uma fonte. A palavra não diz que ela viu a fonte. A palavra diz que ela estava desorientada. Havia uma fonte.
Agar não havia contemplado ainda essa fonte. Gente, fonte no deserto, eu acho interessante que tem deserto que a gente entra com as nossas pernas, pastora Thalita. A gente vai caminhando sozinho, sem dificuldade nenhuma. Deus não tem nem trabalho com a gente escolhe e vai para o deserto. Mas até no deserto, quando Deus tem projeto com a tua vida, tem fonte preparada para ti. De sede tu não morre, de fome tu não morre. O olhar do Senhor, ele te alcança. O olhar do Senhor, ele te vê. Ou seja, não tem para onde se esconder. Agar está escondida da sua senhora, a uma altura do deserto de Sul, aonde o Senhor já havia preparado uma fonte. Mas dos olhos do Senhor não. E aí ela vai nomear esse lugar. Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso, ela chama aquele poço de Laoroi. E este está entre Gades e Beré, ou seja, o Deus que me vê. Laoroi, o Deus que me vê. Ela consegue nomear o poço, ela consegue contemplar o anjo do Senhor e ela volta. E o anjo do Senhor diz para ela, pode voltar, porque sobre ti também é uma promessa. E aqui eu começo a ministrar, sem muita perda de tempo, e eu já começo a te perguntar, qual nome você daria para o lugar que você tem pisado hoje? Abaraçúria, elevandará de Pai. Qual nome que você daria para o lugar que você tem pisado hoje? É muito profundo isso. Porque o Senhor tem me ensinado a orar sobre a palavra e viver sobre a palavra. Como assim, pastor André? O Senhor me dá um versículo, sobre aquele versículo eu vou estar orando mediante aquilo que eu estou vivendo. O Senhor me dá um versículo, é interessante, né, pastora Thalita? Você também faz isso. Pela tua carinha, tu faz isso. O Senhor me dá um versículo, e em cima daquele versículo eu vou orar em cima daquela palavra. Se é no quarto, é na cozinha, na sala, porque Deus, ele é um Deus que ele é organizado. E ele faz as coisas de uma forma organizada. E eu quero te perguntar qual é o nome, mais uma vez, do lugar que você está pisando hoje. Olhando para o teu cenário, olhando para o espaço geográfico e para aquilo que você está vivenciando. Qual nome você poderia dar para o lugar que você está vivendo hoje? Ei, chega de viver como se você fosse alguém insignificante. Chega de viver como se você tivesse que viver de migalhas. Agar vai fugir, e Agar vai fugir entendendo o quê? Eu sou escrava, com uma mente de escrava. Ela vai voltar para o caminho do Egito, com uma mente de escrava. Deus não quer que você continue caminhando com uma mente de escrava, com uma mente de serva. Deus te chama mais do que servo. Ele diz lá no Novo Testamento, ele vai falar, não te chamo servo, mas amigo. Deus, ele quer caminhar contigo, lado a lado, como amigo. Ele te chama de amigo, ele te chama de filha, ele te chama de amiga. E a Agar, ela está fugindo ainda com visão de escrava. Qual a visão que você tem hoje desse cenário que você está? Talvez você está num cenário onde o Senhor, ele te apresenta um projeto, onde ele te apresenta coisas grandiosas, aonde a promessa já foi liberada. Agar volta para casa e é necessário o Senhor confirmar sobre ela. É necessário o anjo do Senhor afirmar para ela, olha, o anjo do Senhor dizendo, você concebeu e deu à luz um filho, e ele se chamará Ismael. E você carrega dentro de você também uma nação. A descendência dele será multiplicada. Volta! Volta porque você está vendo humilhação nesse texto. Você está vendo humilhação dentro desse cenário. Você está vendo humilhação dentro da casa do Sarai. Mas o que eu tenho para ti, Agar, vai muito além do que aquilo que tu precisa viver nesse tempo. É necessário processo, Agar. Relevará a Súria, relevará. É necessário, pastora Thalita, o processo, é que o processo ele dói, o processo traz angústia, o processo traz incertezas. Ei, e o que você vai fazer dentro desse processo? Vai fugir? Vai voltar? Vai voltar para onde você veio? Ei, deixa eu te dar uma notícia aqui. Você já foi longe demais para voltar. Você já caminhou muitas milhas com Jesus para ter que voltar. Agar, ela vai voltar para o sul, para o deserto, porque, na verdade, ela quer voltar para o Egito. A mente de escrava dela só consegue fazer com que ela veja a saída no Egito. Se eu voltar para o Egito, eu vou ter paz. Aí é que entra o mistério, pastora Thalita. Como é que você pode pensar que vai ter paz carregando uma promessa que não é sua? Embaraçúria.
Como é que você pode pensar que vai ter paz saindo do cenário que o Senhor preparou para você e carregando algo que não é seu? Olha, pastora Thalita, é muito forte, eu estou arrepiada aqui, ó, porque o Senhor tem falado comigo. Antes de vir bradar aqui, o Senhor tem gritado isso aqui dentro de mim. Como você vai fugir, Andréia, de um cenário que eu preparei? Ah, Senhor, mas o cenário às vezes dói. Esse cenário às vezes traz dor, traz confronto. Às vezes, Senhor, até mesmo humilhado, eu me sinto dentro desse cenário. Mas vai fugir, vai voltar, o que tu carrega não é mais teu. Eu sinto graça, pastora Thalita. Sabe, pastora Thalita, quando eu vi a tua consagração, eu me emocionei, eu me alegrei, eu misto de sentimento. Falei, Senhor, é a confirmação daquilo que eu tenho sobre a vida dela. Só que é lindo quando a gente vê uma confirmação de Deus descendo dos altos céus, tendo que passar por tantos processos para chegar aonde a gente chega, onde o Senhor nos leva, mas saber que agora o que eu carrego verdadeiramente não é mais meu. Fugir para onde com essa marca agora? Fugir para onde com esse azeite que desceu sobre a tua cabeça agora? Se esconder no deserto como? Com a promessa que tu carrega agora. Agar agora, ela está gerando no seu ventre vida, um filho. Mas essa promessa não é dela, e o Senhor está dizendo aqui, sobre esse ventre, sobre a criança que você carrega, eu também tenho uma grande promessa, uma descendência tenho eu, para fazer gerar sobre essa nação, através daquilo que tu carrega no ventre. Ei, está gerando? Eu não sei se você está gerando dentro desse cenário. Eu não sei se você está conseguindo prestar atenção nas batidas do coração desse filho espiritual que você está carregando dentro desse cenário. Porque às vezes o cenário fica tão turvo. Sabe aqueles dias chuvosos, aqueles dias nublados, que você olha, parece que você só vê rua, você não consegue ver montanha. Você chega da varanda, da janela da sua casa, você só vê aquele tempo nublado, você não consegue ver muita coisa à sua frente. Talvez o cenário seja esse. Você não está conseguindo olhar para a promessa que você carrega e sentir esperança, sentir alegria. Mas o Senhor me trouxe nessa tarde aqui para dizer para você, não fuja, não se esconda. Siga em frente, suporte o processo, seja firme, seja constante, porque o que você carrega vai muito além daquilo que você pode imaginar. Você até fez um projeto, você que está aqui na live agora é para você mesmo. É para você mesmo, Larissa ou Larissa, não é para você, Jaque, é para você, é para nós essa palavra. Você carrega algo que não é seu e você precisa entender que você tem uma responsabilidade. Existe sobre os seus lombos uma responsabilidade. Agar precisava voltar para o cenário onde a promessa começou a ser gerada. Ei, se você sair do tempo, fora do tempo, daquilo que o Senhor ele estabeleceu para a sua vida, existe uma ordem do céu dada e liberada para você. Se você sair antes do tempo, Larissa, é você, meu amor. Se você sair antes do tempo, de dentro desse contexto, de dentro desse cenário, você pode abortar a promessa. E o projeto do Senhor para essa promessa não é aborto. Deus não quer aborto. O plano de Deus, final para essa promessa, não é de aborto. Porque Deus, a palavra diz, se não me engano, no livro de Isaías, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque os pensamentos do Senhor é muito mais alto, muito mais elevado, muito maior do que o meu, do que o seu. De repente, você está olhando para o projeto e você fala, para que eu aceitei? Pastora Thalita, já teve dia de eu olhar para o meu esposo aqui, o pastor Léo, seu primo. Já teve dia de eu olhar para ele sentada nessa mesa, tomando café nós dois. E eu perguntar para ele assim, olha, amor, se a gente soubesse, hein? Para que a gente aceitou esse negócio, hein? Para que a gente disse sim? Ele é mesmo, né, amor? Se a gente não tivesse aceitado, aí ele começou a conjecturar. Se a gente não tivesse aceitado, aí a gente não estava assim, assim, eu falei, eu estou igual a ela, eu sugeri nos negócios aqui, eu falei, volta, varão, volta para o cenário da promessa, volta para a palavra que foi liberada e não dá corda para o teu pensamento, não, porque a primeira coisa que a gente pensa é entregar os pontos. A primeira coisa que a gente olha diante da dificuldade é, meu Deus, para que eu entrei nesse negócio? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém entra por acaso, ninguém aceita por acaso. Quando você levantou a mão e aceitou, quando a pastora Thalita levantou as mãos e aceitou, quando eu levantei a mão e aceitei, isso
isso aí já estava no projeto, nos planos do Senhor há muito tempo. Não teria como fugir de qualquer maneira, carregando ou não a promessa. Se tu faz parte do projeto de Deus, se o projeto já estava pronto desde do ventre da tua mãe, não tem para onde você fugir, para onde você se esconder. E Agar agora ela se sente obrigada a voltar. E nós não vamos entrar no quesito de que Agar depois ela foge novamente. E quando ela foge, ela já foge com o seu filho, né? A gente não vai entrar nessa questão porque a gente quer falar de uma mulher que tem a mente ainda presa em coisas que podem abortar aquilo que o Senhor tem futuramente, que o Senhor tem futuramente para a vida de Agar. Não é coisa pequena. Isso esse texto nos faz entender. Não é coisa pequena, é algo grandioso. O que o Senhor tem através desse gerar, dessa promessa que ela carrega. Então, o que o Senhor está querendo trazer para ela aqui e afirmar para Agar aqui, Agar, você está lá como escrava, mas eu te vi aonde ninguém te viu. Eu te vejo aonde ninguém te vê. Eu cuido de você como ninguém sabe cuidar. Agar, mesmo que você fuja para o deserto te espero também. Agar, mesmo que você tenha que se esconder nas altas montanhas, do deserto voltando para o Egito. O meu lugar como Deus não é no Egito, mas no Egito eu te busco também. E isso me faz lembrar do Salmo 139. Para onde fugirei? Aonde me esconderei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, se eu fizer minha cama até mesmo no mais profundo do inferno, aonde eu me esconder, ali também o Senhor me encontra. E o Senhor está falando para mulheres aqui nessa noite, pastora Thalita. Nessa tarde, o Senhor está falando para mulheres que estão tentando se esconder de algo grandioso que o Senhor já projetou. E quem sustenta a promessa é Ele. Está correndo, está se escondendo por quê? Quem sustenta é Ele. Quem te sustenta, mulher, é Ele. Eu preciso repetir mais uma vez. Quem sustenta é Ele. Talvez a Agar vai pensar, eu vou ter que ver essa criança correndo dentro de casa. E a humilhação vai ser muito maior, porque o filho não é meu, mas o Senhor já liberou sobre ela uma palavra. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você está debaixo de uma palavra, e essa palavra veio do alto, se você carrega uma palavra, e essa palavra veio do alto, você caminha, você não para, você não paralisa, você não pensa em retroceder, porque fiel é Deus para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Fiel é o Senhor. Agar, ela vai voltar, e a palavra que no livro no final desse texto, vai dizer que Abrão era da idade de 86 anos, quando Agar deu a luz a Ismael. Ismael, ele nasce. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que o cuidado do Senhor com Agar, ele continua. E o que eu quero dizer é que eu não quero falar mais sobre Agar, eu quero falar sobre nós, sobre mim, sobre você. Aleluia. Agar, ela obedece a ordem, o comando de voz. E eu te fiz uma pergunta no meio dessa mensagem, a mensagem já está no final, mas a hora passa rápido quando você quer falar do amor de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu te fiz uma pergunta na metade da live. Qual o nome que você daria para esse cenário que você está vivendo hoje? Eu passei por um processo ontem, pastora Thalita, que eu estava indo para o trabalho, eu estava no meu carro. Eu não ia de carro, eu ia de ônibus, mas eu pensei comigo pela manhã. Vou sair depois do meu esposo, vou de carro, depois eu pego ele no trabalho. Eu gosto de fazer surpresa para ele, às vezes, e ele gosta porque descansa as perninhas dele, né? Falei, eu vou de carro. E fui. Mas o carro saiu daqui bem. E quando chegou no meio do caminho, eu parei, abasteci. Quando eu parei no meio do caminho, o carro teve um probleminha, eu não parei. Na verdade, eu continuei prosseguindo. Abasteci e prossegui. Teve um probleminha no carro que eu não me dei conta, porque a mulher que negócio, a mulher sabe dirigir, mas de mecânica faz a mesma causa, né? E fui embora. No meio do caminho, eu senti que a minha direção ficou dura. Estava com dificuldade, não estava quase chegando no trabalho. No que eu fiz uma curva, a direção não me obedeceu. Eu, por 1 milímetro, entrei debaixo de um ônibus. O Senhor me deu um livramento poderoso no dia de ontem. Um livramento poderoso. E muita coisa o Senhor falou comigo dentro disso. Porque o carro sem óleo, a direção não funciona. A direção hidráulica, ela precisa ter óleo. Porque senão ela não funciona, ela trava. E você não consegue virar o volante. Nem para um lado e nem para o outro.
Você não consegue conduzir o carro para onde você quer. E muita coisa o Senhor falou comigo, e já me deu outra mensagem dentro disso, e eu estou aqui quase entrando nela, mas não posso, eu preciso me manter dentro daquilo que o Senhor me deu. E eu estava indo, e ali o Senhor falou comigo, no caminho eu consegui chegar no trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, que eu consegui entrar no sítio, o volante duro, e eu indo devagarinho, o pé no freio, coloquei o carro dentro do sítio, estacionei e fui trabalhar. Daqui a pouco uma amiga falou assim, Andréia, vem cá. Falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu, ela está me chamando assim com tanta, né, pressa, na voz dela tinha pressa. Eu corri. Quando eu cheguei, ela falou, sabe que o seu carro estava aqui, você tirou daqui e botou lá? Eu falei, sim. Ela falou, olha a quantidade de óleo que tem aqui. Já tinha acabado de vazar todo o óleo do carro. Aí eu liguei para o mecânico, para não apavorar os esposos no trabalho, liguei para o mecânico, falei com o mecânico me orientou e tudo mais. Quando foi 5 horas, eu consegui entrar em contato com meu esposo, dei notícia para ele, e aí ele conseguiu ir lá me pegar. Conseguimos botar mais uma hora para ver. Agora precisamos que um profissional dê uma olhada no carro. Mas o que eu quero dizer com isso? O livramento chegou, Deus guardou, mas o que eu pude dar? Qual o nome que eu pude dar? Gente, se você conseguir, a cada passo que você dá um nome para o cenário que você vive, para o lugar que você para. Se você trouxer Deus para cada passo que você dá diário, você vai ver como é tremendo. Aí eu pude dizer dentro desse cenário, Roy, o Deus que me vê. Porque quem parou não foi eu não consegui frear, porque eu não consegui ligar as coisas, o volante e o pé ao mesmo tempo. Quem parou foi o ônibus. Eu ia usar debaixo do ônibus. O Senhor parou o ônibus, porque o ônibus não para numa freada só. Ele para e vem arrastando por causa do peso. O motorista parou. E eu pude ver que o Senhor, ele me vê. E você? Qual o nome que você pode dar para o seu cenário hoje que você está vivendo? Porque, de repente, a gente, dentro de um cenário, dentro de uma situação, a gente olha para a nossa situação e a gente vai dizer tanta coisa. Puxa vida, se eu soubesse, não tinha aceitado, né? Como eu disse. Puxa vida, para que o Senhor me permitiu estar aqui? Puxa vida, se eu soubesse que ia ser difícil assim, eu não teria chegado até aqui, ou eu não teria nem levantado a minha mão e me colocado à disposição. E, na verdade, o Senhor está querendo se apresentar para mim e para você dentro do cenário aí. Milagre só acontece aonde você não pode agir. Aleluia. Milagre só acontece aonde você não pode fazer nada. Milagre só acontece numa situação como essa que eu vivi ontem e como tantas que a gente vive no decorrer do dia. O que o Senhor queria fazer era se apresentar para Agar, porque Agar estava dentro da casa dessa senhora, ela conhecia Deus, de ouvir Abraão falar, ela era escrava. O Senhor está querendo dizer para Agar que ela agora é mais do que escrava, porque quem carrega uma promessa e quem ouve falar do Senhor, não mais escrava é. Agar, tu agora não precisa ser mais escrava. E aqui ela vai poder dizer, tu és o Deus que me vê, Roy. Ou seja, de onde Agar conhecia o Senhor, se Agar era mulher egípcia? Ela ouvia falar desse Deus, só que agora ela vai ter a experiência dela. Um Deus que quando você foge da situação, um Deus que quando você foge da situação, ele se apresenta para você dentro da situação, mas não desiste de você. Um Deus que quando você não sabe o que fazer, ele se apresenta para você, mas não desiste de você. Um Deus que quando você se encontra em aperto, ele vai atrás de você até no deserto, mas ele não desiste, porque poderoso é para terminar a boa obra aquele que começou. Deus. E se o projeto para a tua vida veio dele, deixa eu te dizer uma coisa. Não pensa que ele vai permitir você ficar parado, estagnada no meio do caminho. Deus hoje, ele está trabalhando mentes nessa live. Deus quer que você mude a tua maneira de ver. Ei, não mais escrava, não mais serva. Tu agora é filha, tu agora é herdeira. Tu agora carrega uma promessa. Você agora está ciente daquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Ei, levanta a tua mão e receba do alto dos céus aquilo que só o Senhor pode fazer. Independente, eu já encerro. Independente do que disseram. Independente do que você vem ouvindo. Independente do que você vem vivendo. Guarda a palavra que foi liberada do El-Oi. O Deus que me vê, o Deus que te vê. Guarda e traz à memória a palavra que foi liberada dele. Ainda que alguém te disser assim. Porque nós, pastoras recentes, pastora Thalita, e eu, e o grupo das amigas, tantos outros,
mulheres hoje que o Senhor tem levantado, o Senhor tem colocado para a gente cuidar mulheres improváveis, mulheres que a sociedade não dá mais nada, mulheres que a sociedade olha e julga, mulheres que a sociedade olha e não quer estender a mão. E aí a gente abraça, quer cuidar, porque a gente sabe o nível que o Senhor pode colocar uma mulher dessa se ela entender. Se ela entender, se ela perceber, se ela sentir que o cenário que ela está é um cenário provocador de milagre. É um cenário provocador de milagre, porque, na maioria das vezes, o cenário que para você é um cenário de decadência é um cenário que provoca milagre. É um cenário que provoca a atenção do Senhor. E aí você vai ver que o Senhor está falando para mulheres nessa tarde. Mulheres que precisam trazer à sua memória que Deus, ele não desiste de projeto que vem dele. Deus, ele é poderoso para cumprir aquilo que ele liberou sobre a sua vida. E aqui o Senhor está querendo dizer para Agar, você agora não é mais serva, não é mais escrava. Você agora é aquela que carrega uma promessa. Você tem dificuldade? Pode colocar aí, pastora Thalita vai finalizar, ela vai falar para você. Você tem dificuldade de entender, nos momentos de guerra, quem você é na presença de Deus? Para que o Senhor te chamou na presença de Deus? Coloca aí, interage com a gente. Você tem dificuldade de entender quem você é? Você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus no cenário de guerra? Ou até mesmo no deserto? Você tem dificuldade de entender o que Deus está provocando dentro desse cenário que você está? Tem dificuldade? O Senhor está perguntando para você nessa tarde, está com dificuldade? A pastora Thalita vai encerrar. E ela vai encerrar de uma forma tremenda essa live. O Senhor está falando com você nessa tarde. A única coisa que Ele quer dentro desse cenário, Larissa, é que você entenda que Ele é o El Roi, o Deus que te vê. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que independe do lugar que a gente vê, porque às vezes, Jaqueline Vieira, às vezes a gente tem facilidade de entender um olhar julgador, um lugar que a gente chega e a gente vê uma pessoa julgando a gente com o olhar, julgando com palavra, até mesmo apontando, até mesmo medindo nossas vestes, até mesmo querendo estabelecer regras para o nosso vestir, para o nosso caminhar. A gente tem facilidade de absorver tudo isso. Mas a gente não consegue entender o que Deus está fazendo dentro daquele cenário através da nossa vida. A gente tem dificuldade de entender o que Deus está fazendo. A peça mais importante dentro desse cenário é Agar. A peça mais importante dentro desse texto aqui para Deus é Agar. Quando Deus aparece para Agar aqui, Ele quer dizer para ela o quanto ela é importante, o quanto ela é amada, o quanto ela é separada. Agar, levanta, o que você está fazendo aí? De onde você está vindo? Para onde você está indo, Agar? Saiu do contexto, do lugar onde eu te coloquei, onde eu te plantei, Agar. Agar, tu saiu do cenário onde eu já tinha previsto milagre para tu lá, Agar. Deus está falando para muitas mulheres aqui nessa tarde. Agar, tu arredou o pé de onde eu não mandei. O anjo já sabia de onde tu está vindo, para onde tu está indo. Volta, Agar, volta depressa. Volta depressa. Ei, tem uma palavra ali que ela já viu até uma fala na boca de todos nós aí, né? Floresça onde o Senhor te plantou, né, pastora Thalita? Floresça onde o Senhor te plantou. Mas não reda pé até que o Senhor diga algo, até que o Senhor fala, saia, vai para ali, vai para cá, reta o pé para frente, reta o pé para trás, porque aonde o Senhor te convida para ir, a presença dele vai junto, e Moisés bem sabe disso. Senhor, não me permita sair daqui se a tua presença não for comigo. Aonde a nuvem for, eu quero estar. Aonde a nuvem estiver, Senhor, eu quero estar. Agar estava no lugar onde a presença não havia convidado, mas ainda assim a presença vai atrás dela. Que amor é esse? Que amor é esse? A presença não deu ordem para ela ir, mas a presença vai atrás dela e diz para ela, volta para o lugar do milagre. Volta para onde eu comecei a obra, porque ainda não terminou. O que tu carrega no ventre vai trazer uma grande descendência. Também tem herdeiro de Abraão. Eu tenho uma aliança com Abraão. E a boa notícia é, fica firme, porque a aliança que eu tenho com Abraão, ela alcança a semente que está no teu ventre. A promessa e a aliança que eu tenho com Abraão, ela atinge e ela alcança o que está dentro do teu ventre. Ei,
O que Deus liberou, o que o Senhor liberou lá atrás, quando entregou o seu Filho unigênito para morrer por amor de nós, nos alcançou. Nós não somos mais escravas, nós não somos mais servas. Nós temos o costume de dizer, né? Senhor, eu sou tua serva, e somos. Mas quando a gente declara isso, a gente sabe como a gente está declarando e por que a gente está declarando. Só que o que o Senhor está querendo dizer aqui, que você não precisa andar cabisbaixa, de cabeça baixa, humilhada, entristecida, desanimada. O Senhor está dizendo aqui, eu já encerro e volto a palavra, porque agora eu completei meus 40. A palavra do Senhor está dizendo que o que Ele tem para você vai muito além do que você conseguiu ver dentro desse cenário até agora. É grande e é poderoso. O El Roi te viu nessas lives todinha que passou durante todo esse mês. Ele te viu, ele te vê e ele sustenta aquilo que ele liberou sobre a sua vida. Ele sustenta. Não tenha medo. Antes de encerrar, eu creio que nós vamos estar orando por você que levantou a mão aí e disse que tem dificuldade, né, dentro do cenário de entender aquilo que você carrega ou de detectar que o Senhor ele está ali, ele está te vendo e ele te vê. Tá bom? Nós vamos aqui estar orando, eu creio. Eu agradeço, as horas foram embora. Eu agradeço por estar aqui nessa tarde. Eu louvo a Deus por essa palavra liberada. Que o Senhor possa continuar ministrando ao teu coração, conforme eu fui ministrada durante todos esses dias aqui, em cada live que eu consegui assistir, tá? Que Deus ele te abençoe poderosamente. Viu, pastor Thalita? Muito obrigada. Que Deus ele continue ministrando aos nossos corações sobre essa palavra. O El Roi, ele continua nos vendo nos dias de hoje. Ele te sustenta, ele sustenta a tua chamada. E o que tu carrega não é dele, viu, mulher? É para você, pastora Thalita. O que tu carrega não é teu, não é mais teu, não te pertence. Não te pertence, independente dos altos e baixos do caminho que podem vir, que podem se apresentar. Deus manda te dizer, não te pertence aquilo que desceu sobre ti. É dele, veio dele, é para ele, é sobre ele, e ele vai capacitar e sustentar aquilo que ele começou. É ele que sustenta, é ele que carrega. E ele te fala, olha, filha, te carrego e te chamo pelo nome. E te chamo mais fundo e mais profundo. Porque nesse tempo vou eu me apresentar de forma diferente para ti. Serás tu mãe de nações. Sim, assim digo eu. Levar a sua e assim digo eu. É eu que sustento. Não tenha medo, porque por quanto tu diz assim, Senhor, vou dar conta desse negócio. Estou levantando eu um exército de mulheres para te dar suporte. Levandará Suri, levantar se as mulheres discípulos que estão aqui entendeu o que foi ministrado nesta tarde, oh, aleluia, foi muito poderoso. Perto de Sarai, perto de Abraão, era um lugar onde o filho não seria abortado. Não daria para Agar morrer, não daria para Agar não poderia fugir para longe da onde a promessa tinha que ser gerada. O filho não era dela, era de Sarai, foi um contrato. Entre aspas, um contrato feito. Ela tinha que voltar, porque perto de Sarai, perto de Abraão, o filho iria ser gerado, ia nascer e Deus ia cumprir. Ei, mulheres, é perto de líderes, é perto de mentores, é junto com quem carrega, é junto com quem tem a presença, é junto com quem ministra. Se vocês entenderem isso, levar a fúria, não tem promessa abortada nesse tempo. Vai gerar e vai frutificar e vai crescer o menino de pastora Thalita, assim como vai crescer e vai prosperar e frutificar o filho de cada mulher que está aqui. Eu profetizo em nome de Jesus. Recebam essa palavra, agora já se foram, que Deus os abençoe. Aleluia. Aleluia. Fechamos essa festa com essa palavra tão forte. Chega, irmã, chega de fugir. Você que precisa receber essa oração, declara aí. Chega de fugir. Quantas vezes a gente foge, mas não é nossa, é do Senhor. Eu estou esses 3 anos debaixo de uma promessa que Deus já tem falado e eu fugi tantos anos. Sofri tantos anos por não ser obediente. E não é fácil trabalhar na obra, mas vale a pena. A obediência gera fruto. A obediência gera vida. Eu vou pedir para a pastora estar orando para você que não tem força, mas deseja parar de fugir para viver o propósito.
porque o Senhor não vai deixar faltar. E eu recebo essa palavra, porque nós somos servas. Nós somos servas. Talvez nós fomos colocados em cenários que nós não projetamos para nós. Oh, meu Deus, aquela mulher não projetou isso para a vida dela. Ela não sonhou em ser serva. Se arrancaram da sua casa, da sua família, do seu sonho, mas foi projeto de Deus, porque Deus tinha algo maior para ela. E Deus tem algo maior para mim, para você. Agora nada faz sentido. Essa humilhação não faz sentido, esse cenário. Eu tomei posse dessa palavra. Não nada faz sentido, mas é para voltar, é para permanecer. Enquanto Deus não te enviar para outro, permanece. Aleluia. Pastor, em nome de Jesus, faz essa oração para essas mulheres, que eu creio no testemunho, no grande testemunho que irá acontecer. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça muito grande aqui, pastora Thalita, muito grande. Mulher, tu é preciosa. Você que entrou nessa live, você não entrou porque é amiga, porque conhece. Você não entrou somente porque é discípulo da pastora Thalita, porque conhece a pastora Andréia. Não, 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 não. É senha liberada, é chave liberada nessa tarde. A pastora Thalita falou algo muito tremendo aqui. Aquela mulher não sonhou sair do Egito para continuar sendo escrava. Ela não sonhou sair de onde ela estava para poder estar ali dentro da casa de Sarai e ser escrava. Ela não escolheu isso. Mas ela precisou obedecer, e o anjo vai falar isso para ela, que volta para a casa da tua senhora. Eu não sei qual é o cenário que você está hoje, eu nem sei qual é o nome que você pode dar para ele, mas eu vou orar nessa tarde aqui, em nome de Jesus, não no meu nome, não no nome da pastora Thalita, não. Não, ninguém faz live para ganhar like tão somente. Eu tenho prazer em ser canal aqui, nesse canal de transmissão. Pastora Thalita também, pelo que eu a conheço. Deus verdadeiramente separou cada mulher aqui para ouvir essa palavra nessa tarde. Em nome de Jesus, toma posse. Talvez o ambiente que você está agora, vivendo hoje, não seja o ambiente que você sonhou, o ambiente que você idealizou, o ambiente que você escolheu. Mas é um ambiente onde você tem a oportunidade de obedecer e de entender o que Deus tem para fazer dentro desse cenário. É um ambiente onde o Senhor quer realizar o milagre que você tanto espera. É um ambiente onde o Senhor quer se revelar a você. Gente, volto a dizer, vou orar, eu sei, eu sou obediente, eu vou orar. Eu volto a dizer, Agar era do Egito, ela veio do Egito, ela foi presenteada a essa família quando Abraão recebeu o presente de Faraó. E aqui ela tem a primeira experiência extraordinária da sua vida no deserto, que é ouvir a voz do Senhor e reconhecer a voz do Senhor. E ela vai dizer, o Senhor é o Deus que me vê. E não orei eu também para aquele que me vê? Talvez esse cenário hoje seja a sua oportunidade. Sabe aquela experiência que você tem pedido para o Senhor há muito tempo? Ah, Senhor, eu queria mesmo era ter aquela experiência que eu tinha lá no início da caminhada. Ah, Senhor, eu queria mesmo era ter a experiência que aquela irmã tem, que aquela irmã teve. O Senhor está te dando oportunidade hoje de ter experiência, não pode o processo. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome por essa palavra. Nós engrandecemos o teu nome por essa palavra. Engrandecemos o teu nome por esse momento precioso. Senhor, você tem levantado mulheres nessa tarde para estar nessa live. Deus, não são mulheres que estão esperando algo de nós, algo de mim, de pastora Thalita, mas elas têm a consciência, Senhor, de que o que está descendo aqui nessa tarde é algo que está vindo do céu, é a palavra revelada, é a palavra que está vindo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a cada mulher que está aqui nessa tarde. A Larissa, a Jaqueline, Senhor, a Raquel, Senhor, em nome de Jesus, cada mulher, Senhor, se eu vou falar nome, eu vou pecar, vou errar, Senhor, posso me esquecer, mas o Senhor que achou assim, Senhor, Agar no deserto, o Senhor que encontrou ela ali, é o mesmo Deus que conhece o nome de cada mulher aqui, que conhece o cenário de cada mulher, conhece as guerras de cada mulher. Deus, o Senhor tem levantado essas mulheres desse tempo. Pai querido, o pedido que nós te fazemos nessa tarde, sustenta essas mulheres em tua presença, sustenta a chamada das tuas filhas na tua presença. Deus, em nome de Jesus, que as tuas filhas dentro desse cenário possam, Senhor, reconhecer a tua presença, a tua grandeza dentro deste cenário, que possam viver em obediência, que
possam viver embaixo de temor, que possam viver, Senhor, debaixo da tua graça, para experimentar, Senhor, o teu milagre, para experimentar, Senhor, um Deus que vê, um Deus que não só vê, Senhor, mas tu és Emanuel. Embaraço, porque o Deus que vê, Senhor, é o Deus que vê de longe, mas o Deus, Senhor amado, que vê, e o Deus que está perto, assim nos diz a palavra, Emanuel, Deus conosco. Tu és o Deus que nos vê, o Deus que está perto, o Deus que nos contempla e que também age. Deus, em nome de Jesus, sustenta das tuas filhas. Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro a cada lar aqui representado, vai de encontro a cada uma das tuas servas. Se tem mulher aqui pensando em desistir e retroceder, Deus, em nome de Jesus, levanta essas mulheres, sustenta essas mulheres, joga por terra o desânimo, joga por terra, Senhor, a tristeza e a angústia, ser com as tuas filhas. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha dar uma injeção de ânimo nas tuas filhas, para que elas possam se sentir pertencidas, amadas. Porque quando Agar foge, Senhor, Agar não se sente pertencente de lugar nenhum. Agar está fora da sua pátria, Agar está fora da sua parentela. E Agar se sente sozinha, mas as mulheres que estão aqui nessa live, nessa tarde, não são mulheres que fogem, não são mulheres que recuam, não são mulheres, Senhor amado, que desistem, mas são mulheres que já entenderam, Senhor, levar a fúria e a badácia. São mulheres que entenderam a quem pertence, mulheres que sabem que são filhas e que o Senhor é um Deus que tudo pode fazer. Pai, levanta um exército de mulheres nesse tempo, somos transformadas nas tuas mãos. Toma ali aquela localidade, aquela cidade, entra nos becos, nas vielas, e através das vidas dessas mulheres, Senhor, vai rompendo, vai tirando mulheres das drogas, da prostituição, através das vidas de cada mulher aqui, Senhor, através da vida de pastora Thalita. Senhor, visita essa cidade ali, Senhor, no Rio de Janeiro. Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai arrancando, Senhor, de lugares aonde o Senhor não plantou. Deus, e vai trazendo para a tua presença homens, mulheres e famílias. Deus, que essas mulheres aqui possam contar testemunho, que elas só não, Senhor, receberam a bênção aqui, mas que o Senhor as escolheu para gerar um grande projeto nesse tempo. Projeto esse que não será abortado, porque o Senhor é poderoso para sustentar a promessa. Assim nós abençoamos, Senhor, a cada mulher aqui. Abençoamos as tuas filhas. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a chamada de pastora Thalita, a vida dela, o lar dela, Senhor, a vida do irmão Bruno, a vida, Senhor, dos teus filhos. Nós abençoamos, Deus, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento precioso. Em nome de Jesus. Amém, pastora Thalita. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Receba aí, queridas. Vocês que estão aqui, puderem, compartilhe essa live. Alguém que precisa ouvir. Sigam as nossas redes para estar acompanhando esse trabalho, essa ministração. Ministério Transformadas. Pastora Andréia. Pastora, se tiver agenda, compartilhe aqui sua agenda, seu contato, seu Instagram, para as pessoas estarem seguindo, conhecendo um pouco mais dos projetos. Estou com o microfone fechado falando, né? Não resolve muito. Não, pastora Thalita, a gente ainda não está abrindo agora, nesse exato momento não, mas a partir de fevereiro a gente já começa, está aí levando a palavra do Senhor, aonde tem o convite a gente tem ido. Mas o mais a gente coloca lá no Instagram, tanto no meu quanto no Instagram do Grupo Amizade com Propósito Maior. Segue o nosso grupo lá também, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E a gente está aí, nesse tempo aí, nos alinhando, né, à vontade do Senhor, para que Ele venha nos fazer fluir, nos conduzir segundo os passos dEle, né? Então, nesse tempo agora, a gente está ainda na vibe de descanso, né? Finalizamos janeiro, e já a gente vai estar aí atendendo também para fora, tá bom? Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora. Obrigada a todos que estão aqui. Que haja transformação. Comece comigo contigo. Até o próximo mês. Fique ligadinho aí nas nossas redes sociais para saber sobre as nossas lives, sobre as nossas programações. E que Deus abençoe e saia daqui hoje empoderada. Mas não empoderada do que as pessoas lá fora falam, mas empoderada do Senhor. Entendendo que você é filha, que você é amada e o Senhor te vê. Pode todo mundo esquecer de você, mas o Senhor te vê. Amém? Um beijo, minhas irmãs. Shalom. Fiquem na paz.